Flávio Bolsonaro promete celular e internet de graça a mulheres em busca de votos no eleitorado. É difícil, viu? Em live ao lado da possível vice Daniela Marques, senador diz não ser feminista e defende que proteção da mulher seja pauta de direita. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro anunciou promessas para o eleitorado feminino que envolvem internet e aparelho celular de graça, hein, gente? Aplicativos de serviços, inteligência artificial e vouchers para creches. O plano chamado de Brasil por Elas foi divulgado nesta quinta-feira em uma live com a participação de Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, na gestão Jair Bolsonaro e cotada para ser a vice de Flávio ou ministra da Economia em caso de vitória do senador. O anúncio de medidas para as mulheres busca reduzir a rejeição de Flávio nesse segmento da população, em que a vantagem de Lula é maior. Na última pesquisa da Datafolha, em uma simulação do segundo turno, Lula marcou 47% ante 43% de Flávio. Mas entre as mulheres a diferença é maior, 52% a 37%. É isso, meus queridos, mais uma medida aí populista do Flávio Bolsonaro. É isso que ele tem apresentado como propostas, né, para os seus eleitores, e é muito complicado hoje, é por isso que eu fico chateada quando dizem ainda que vão votar no Flávio por ser de direita, né? Isso não é uma medida, não é uma proposta de um político de direita, né? Obviamente, principalmente porque nós sabemos que de graça, meu amigo vindo do Estado, nem um alfinete, né? Então, é complicado, a gente não tem como não comparar, por exemplo, com o Renan Santos, né, que vem com algumas propostas no sentido de libertar a mulher, por exemplo, do tráfico, né, que hoje as facções deixam muitas mulheres aí escravas de, inclusive, traficantes, né, que queiram usar dessas mulheres. Elas não podem dizer não hoje numa comunidade, por exemplo, e podem sofrer retaliação, né, contra a sua própria vida, contra a vida da sua família, contra a vida dos seus filhos, né? Ele tem proposto também pela questão das mães solteiras, no sentido de obrigar os pais a cumprir os seus papéis, que isso que deve ser feito, né, e não sair distribuindo celular, internet com o dinheiro do contribuinte, né, meu amigo, porque, repito aqui, de graça, através do Estado, nem um alfinete. Então é complicado, uma altura dessa do campeonato, alguém vir me dizer que vai votar em algum dos Bolsonaros, né, por ser de direita, porque está mais do que provado que o Flávio não é de direita, porque para ser de direita existem algumas pré-concepções que ele não está cumprindo. Isso é óbvio, não é só por ser Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não criou a direita brasileira. Então, nós precisamos entender que o Flávio Bolsonaro não é um candidato de direita, gente. Isso é um fato, né? Então, não tem mais o que se discutir. Ele está provando a todo tempo, né? Voltou sobre a questão da misoginia, né? Aquele projeto da misoginia, e agora prometer celular e internet para mulheres aí, com intervenção, com o subsídio do Estado. Aí, realmente, você dizer que isso é uma proposta de direita é complicado, né, Pedro Urso? Olha, é a reedição do Picanha e Cerveja. Agora é celular e internet de graça. É, não, completamente lamentável. Carol, você falou muito bem. Não tem como achar que é uma política de direita você ficar fazendo um proselitismo político dessa categoria, de defender que o Estado fique dando celular e internet de graça para mulheres. É uma coisa, assim, completamente bizarra. E aí eu peço até desculpa para os ouvintes ser repetitivo, mas que campanha ruim, que campanha desordenada, que campanha péssima. Os eleitores que eventualmente votariam num candidato à presidência porque ele está prometendo coisas, eles já estão cooptados pelo Lula. Esse eleitor que tem essa entrega fácil, que vota, não, eu quero picanha, ele já tá com o Lula. É ridículo você pensar que agora ele vai dobrar a aposta jogando no jogo do Lula. Não, eu vou dar celular e internet. E ele vai achar que vai conquistar alguma parcela do eleitorado com isso. O eleitorado do Flávio Bolsonaro é um eleitorado mais de classe média, é um eleitorado de classes sociais mais ricas, que não vai precisar que o governo dê celular. Esse tipo de política, ele atinge principalmente o eleitorado que não é a base política dele. Eu vejo que uma ação dessas tem muito mais um risco de desmobilizar a base vigente do que de conquistar um novo eleitorado, porque o novo eleitorado já está com... Esse eleitorado que eventualmente mudaria de opinião, que gostaria de uma ação dessas, já está com o Lula. Mas o fato é que isso é do norte da campanha que a gente tem visto desde o começo, e a Brado tem denunciado de maneira exímia, que é uma campanha feminista. A análise que o Flávio Bolsonaro e as pessoas do círculo próximo, do círculo interno do Flávio têm, é que o Jair perdeu a última eleição porque ele não conseguiu conquistar o voto das mulheres. Então eles estão fazendo uma campanha completamente voltada para isso. É vice-mulher, é falar de feminicídio a cada 10 minutos na campanha, é falar que vai construir creche porque acredita que as mulheres querem isso, e agora até esse tipo de proposta eleitoreira, e que, como você muito bem disse, não tem nada de direita. Enfim, uma campanha completamente desordenada, uma candidatura frágil, e isso escancara o quão vazio e o vácuo ideológico que é a família Bolsonaro.
A família Bolsonaro nunca foi, de fato, de direita. Eles nunca leram, provavelmente, os autores de direita. O próprio Olavo de Carvalho, em vida, falava que o Jair nunca tinha lido as obras dele. Olhem o Flávio Bolsonaro, você acha que eles leram algum... Kirk, sei lá, Bertrand Russell, algum autor conservador, Ortega Gasset, nunca leu nada, nunca leu nada. Eles surfaram uma onda de direita que o país estava vivendo, vinham com um discurso que naquela época era favorável, e agora ficam ouvindo marqueteiro e fazendo discurso completamente contrário à sua própria suposta ideologia. É lamentável. Assim, e aí eu ressalto seu apelo. Não tem como você votar no Flávio Bolsonaro dizendo que vai votar porque ele é um candidato de direita. Sejam honestos. Eu gosto do Flávio porque ele é bonito. Eu gosto do Flávio porque eu acho ele galã. Eu vou votar no Flávio porque eu acho que o Lula é pior. Agora, dizer que ele é de direita, dizer que ele vai fazer alguma política boa pro país, tá cada vez mais escancarado, que é um erro. Honesto também não dá, né? Para usar honesto como desculpa para votar no Flávio, né? Eu realmente acho uma incompetência até da própria equipe do Flávio Bolsonaro e da família, né? De perceber que isso foi um fracasso, inclusive no próprio governo do Jair, né? Que ele tentou assinar também para a esquerda, para o feminismo, né? Para as tantas medidas feministas que ele aprovou, que o Timóteo fala tanto aqui, e todas as medidas progressistas, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas, enfim, que favoreceram, né, o discurso de esquerda. E, no final das contas, ele só fez perder, de fato, o eleitorado dele, né? Perder, inclusive, talvez não tanto o voto, mas a admiração, inicialmente, principalmente. Eu acho que a perda dos votos veio depois da última eleição, até porque não tinha para onde correr. Mas ele foi perdendo a admiração do eleitor, né? E isso está acontecendo também, eu vejo isso acontecer com o Flávio Bolsonaro. Então, é mais do que parece que eles estão, de fato, trabalhando para o Lula, né? Porque eles não querem, parece que eles não querem vencer essa eleição, parece que eles estão trabalhando de fato para perder, né, Pedro? Porque é uma narrativa completamente fracassada, que desfavoreceu o pai e agora vem desfavorecendo o próprio Flávio, porque não tem como você querer trabalhar para conquistar um eleitorado que, obviamente, te rejeita e quer que você, enfim, não ocupe a cadeira de jeito nenhum. É uma campanha completamente desordenada. Nesse caso, eles deveriam estar se radicalizando, principalmente no primeiro turno. O segundo turno, não. O segundo turno é uma eleição onde você olha para o eleitorado do centro. Agora, primeiro turno, dado as circunstâncias políticas e o que o mundo inteiro tem visto, é que eles querem candidatos radicais com discursos disruptivos e que proponham mudanças políticas. É isso. E principalmente, é isso que mobiliza a base. Esse discurso do Flávio Bolsonaro, de ficar dando celular e internet de graça, de tentar reduzir feminicídio, isso desarticula a base. Veja os bolsonaristas. Todo mundo conhece algum, já conviveu com algum. Você acha que ele está mais empenhado nessa eleição ou menos empenhado do que a eleição de 2022 e 2018? Para mim, experiência própria, mas vocês podem confirmar no chat, que eu estou sempre de olho, os bolsonaristas que eu conheço estão completamente cansados. É uma eleição que eles próprios estão desmotivados. Eles não têm vontade de fazer campanha eleitoral e eles próprios não gostam do Flávio Bolsonaro, tal qual gostavam do Jair, por exemplo. O amor político deles é com o Jair, não é com o Flávio. Então, o que era a solução para esse caso era o Flávio tentar radicalizar. Eu vou mudar esse país, eu vou ser o cara que eu vou fazer prisão imensa, vou prender todo mundo que é bandido, vou soltar meu pai, agora o STF vai ver o que vai acontecer quando eu chegar ao poder. Não. A gente está vendo um discurso morno e por isso que o Renan Santos está crescendo tanto. Porque quem está sendo a alternativa radical dessa eleição está sendo o Renan. E a verdade seja dita, na maior parte dos países do mundo, os candidatos mais radicais têm sido vitoriosos em suas eleições. E nessa eleição, o mais radical é o Renan Santos.